que Vitor Lube e Adson. O Adson já era imaginável que ele não seria e não faria parte dos planos, mas o Vitor Lube, bom, eu acredito que mesmo se não houvesse esse aviso, eu acredito que esse aviso foi mais uma forma de respeito, né, ao próprio jogador pelos serviços prestados. Porque, bom, não choveu, não molhou, né? E como é, foi o chove, na verdade foi o chove e não molha. O Curuá ele vai ser emprestado para um novo clube paulista e obviamente também não estará na próxima temporada. Bom, pelo visto agora não há contratações, mas teve a renovação, possivelmente o Pavani renovou, o Jaderson tá para consolidar isso também. Eu acredito que agora, nesse momento, é bom a gente, pelo menos, saber quem fica e quem sai antes de contratar, antes de chamar novas pessoas. E, bom, agora só tá tendo dispensa. E o Curuá é mais uma delas. Porque, bom, o Curuá ele deu o melhor dele. Eu acredito que ele deu o melhor dele. Ele se esforçou bastante desde a chegada dele no Remo, né? Vindo do Tapajós. E eu consigo ver que ele tinha um potencial, mas ele acabou se limitando muito. Eu acho que os técnicos que passaram acabaram limitando muito ele tecnicamente. Mas ele era alguém que chegou a ser peça-chave do time, já chegou a ser uma peça importante. Eu quis dizer isso, uma peça importante pro clube. Mas agora a gente percebeu que pra Série B pode ser que ele não sirva, né? E aí ele vai para outro clube paulista e eu imagino que esse outro clube ainda seja um clube nivelado à Série C, né? Ele fez um bom desempenho nessa Série C. Ele foi importante, inclusive, pros jogos, os jogos do quadrangular. E eu consigo ver dessa forma. Até porque também, quando o Jaderson e o Pavani chegaram, ficou claro a diferença técnica entre os dois. E entre os três, na verdade, né? No caso, o Pavani e Jaderson e o Curuá. E eu creio que daqui pro ano que vem, os jogadores que vão ser contratados no lugar do Curuá serão... O jogador que vai ser contratado no lugar do Curuá vai ser um jogador tão bom, tecnicamente, em questão de experiência, que o Jaderson e o Pavani. Eu acho que eles vão ser essa referência para jogar para eles. O jogador que vai vir pode jogar para eles, vai jogar servindo, vai jogar ativando muito, principalmente o Jaderson, né? E o Curuá ele era muito limitado nesse sentido. Mais um jogador que não vai fazer parte da temporada do ano que vem. E é o João Afonso. Ele vai estar fora e, bom, ele tem coisas para dizer, principalmente pelo desempenho. Ele teve uma expectativa muito alta. O rendimento dele foi aqui. Mas a expectativa dele foi bem aqui. A correspondência foi bem aqui. E eu consigo entender, pelo menos eu vejo isso, que a expectativa dele era alta por causa que ele estava vindo do Grêmio do Novo Horizontino, né? O Grêmio Novo Horizontino. E na temporada de 2023, o Novo Horizontino, por 1 ponto ou 2 pontos, se eu não me engano, salve o engano, não subiu para a Série A. Então, poxa, ele estava fazendo parte desse elenco. Eu confesso que eu não sei do desempenho dele lá, eu não procurei saber. Muito menos sobre como o Novo Horizontino trabalhava com ele. Mas ele chegou com uma expectativa alta, porque é isso que a gente quer, né? Agora a gente não quer jogadores de Série B. Ele não estava na Série B, por que ele não vai ser desligado? E aí a gente se pergunta, por que o Novo Horizontino não quis ele? Tipo, vendeu ele pro Remo, que estava na Série C, e não quis ele. Aí o Remo agora foi pra Série B, está na Série B, e não quer ele, sabe? Ele não vai fazer parte dos planos da Série B pro Remo, né? Esperamos que ele
se consolide mais sua carreira, que ele faça bons trabalhos daqui para frente. Mas a gente fica pensando assim, foi uma decisão, uma aposta, que eu até vejo que era palpável imaginar uma coisa boa, mas acabou não acontecendo, né? E eu espero, minimamente, que o jogador que for entrar no lugar dele seja um jogador que corresponda, que seja um jogador de Série B e que, bom, agora o Novo Horizontino tá para subir. E isso até é irônico. Bruno Silva, de 38 anos, ele vai pro Rio Branco, do Espírito Santo. E eu acredito que ele vai mais com o intuito de fechar a carreira, porque, bom, 38 anos, eu acredito que ele não teria um bom rendimento na Série B, apesar de ter bons desempenhos no Remo na Série C. Foram 7 jogos que ele participou. Desses 7 jogos que ele participou, o Remo só perdeu um, mas em compensação ele ganhou um jogo só e foram 5 empates. E basicamente ele foi muito útil na sua passagem aqui no clube do Remo, mas acredito que o Remo ele precisa de um rendimento maior. Eu acredito que o Bruno, com 28 anos, 38 anos, ele não corresponderia com esse rendimento que o clube do Remo exigiria dele. Então, eu imagino que essa decisão é mais dele ter ido para outro clube, né? Até porque, no caso dele ter acertado com outro clube, e porque ele já sabia que ele não faria mais parte dos planos do clube do Remo no ano que vem, né? E é isso. Muito obrigado, Bruno Silva. Você foi importante, principalmente foram empates, mas esses 5 empates foram cruciais para nós conseguirmos o acesso, certo? O terceiro aviso é sobre o João Afonso, que também vai estar fora da próxima temporada. E esse aqui tem coisa para falar, porque, bom, ele participou de muitos jogos. E para fechar o vídeo, né, a gente tem a noção de que o contrato do Pedro Vitor, ele se encerra agora no fim do ano, né, com o Fortaleza. E é claro que o Remo tem interesse em contratar ele, mas não é só ele que tá, não é só o Remo que está interessado. Clubes do Japão, da Coreia, da Arábia, os clubes desses países estão interessados nele, né? O que eu acho justo. Ele é um jogador bom. E o interesse do Remo nele em contratá-lo e efetivá-lo não é vão, não é um motivo banal. É um motivo muito plausível. Eu acredito que inclusive o Pedro Vitor dará prioridade ao Remo quando se surgirem outras oportunidades de outros clubes do Brasil. Eu creio que clubes nivelado ao clube do Remo, né? E a Série B em si. Aí a prioridade será do clube do Remo. Eu imagino que a única forma dele sair para outro país seria a renda, né? Que ele possivelmente vai ganhar mais. E a única forma que eu acho que seria atrativa para ele sair daqui do clube do Remo para desbravar em outros países. Eu acredito que a diretoria ela tem feito aquilo que eu falei no início do vídeo, que ela tá fazendo a triagem, né? Ela tá filtrando quem fica, quem sai, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que ela tem ouvido muito a torcida, porque ainda não errou. Quem saiu tinha que sair, quem ficou, quem tem que ficar tem planos para ficar, né? Eu acredito que a diretoria não tá errando. E ela tá ouvindo muito a torcida. Eu só acho que a diretoria precisa manter a sua razão e os seus planos e a sua base técnica e não se deixar levar totalmente pela emoção do torcedor. O torcedor ele tem direito de pensar isso, de querer tudo. E quem vai acatar isso da melhor forma e quem vai filtrar, inclusive, essa
o que é a emoção, o que é a razão da torcida para contratar um novo jogador, para demitir um novo jogador, para tomar uma atitude com o clube baseada naquilo que o torcedor quer, é a diretoria que é capaz de fazer isso, o papel dela é fazer isso, equilibrar o que é a razão deles e o planejamento deles, pensando na emoção do torcedor. E, por enquanto, eu acredito que a diretoria ainda não errou. Não errou. Eu acredito que ela está indo bem. Os jogadores que tinham que sair, tinham mesmo que sair. E os contratos e as renovações, elas estão acontecendo de forma bem sólida. E de jogadores que ninguém falou, putz, grilo, sabe? Reconhecendo, inclusive, erros. O Ribamar, o Afonso, eles foram jogadores de dar a aposta da própria diretoria, que deram errado, e eles reconheceram esse erro e não vão manter eles, né, pro próximo ano. Eu acredito que tá indo tudo bem. Tá indo tudo bem. E eu espero que continue desse jeito. No mais, agora sim, eu acho que falei tudo. No mais, muito obrigado. E saudações azulinas.